E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Estou aqui de novo, um pouco mais seguido, né, desde o último vídeo, para compartilhar com vocês mais algumas histórias que os consulentes trazem, às vezes até de vida passada, às vezes é da infância, da vida atual, para tratar, né, porque está lá no inconsciente, no nível do trauma. Tem algumas imagens, alguns sentimentos, alguns comportamentos que essas pessoas guardaram na gavetinha do trauma e isso acaba prejudicando e influenciando a vida adulta depois, né? Então vocês já que acompanham o meu canal há bastante tempo já sabem como é que a coisa toda funciona. Eu não sou terapeuta reencarnacionista. Tem muita gente me procurando para fazer a consulta com o intuito de saber de vida passada. Eu nunca disse para vocês que eu trabalho com vidas passadas. Vocês não vão encontrar essa informação porque eu não disse. O que eu falei foi que a partir de julho de 2022, algumas consultas estavam sendo feitas onde vidas passadas estavam sendo abordadas, mas não. Isso não está acontecendo com todo mundo, não é todo mundo que pode saber. E não sou eu que pergunto, né, o que aconteceu na vida passada da pessoa. E nem adianta ela vir até mim com esta vontade. Eu te procurei para saber de vida passada, porque se tu não está preparado, tu não vai saber. E não depende nem de mim e muito menos de ti. Então não venham com falsas expectativas. Inclusive, vir com essa expectativa é mais uma maneira de vocês entenderem que não estão acompanhando o meu conteúdo. Porque quem acompanha de verdade sabe que não deve criar expectativa nenhuma. Nem com relação ao passado, nem com relação ao futuro, só vem com a mente aberta que tu vai ouvir o que tu precisa ouvir e não o que tu quer. Isso eu disse no vídeo, a diferença, né, entre o tarô divinatório e o tarô terapêutico. Se for necessário assistir de novo, por favor, assista, né? Então, para o pessoal que chegou agora no canal, não faço mais, já fiz no passado, acompanhamento periódico. Então, é uma única consulta e acabou. Por que isso? E quando eu comecei esse trabalho com o tarô terapêutico, na verdade, nem era com o tarô terapêutico, eu trabalhava com o divinatório. Não que sejam tarôs diferentes, o tarô é o mesmo, a forma com que se utiliza é que é diferente. Então, quando eu comecei essa profissão, eu fazia o mesmo trabalho que a grande maioria dos tarólogos e dos cartomantes. A pessoa me procurava para saber o que ela quisesse e eu respondia. Era assim. Só que eu me senti muito fútil. Eu não estou dizendo que o trabalho das outras tarólogas, dos outros tarólogos é fútil. Eu estou dizendo que eu me senti fútil, são coisas diferentes. Eu me senti sem propósito. Eu sou uma pessoa muito profunda. Eu gosto de tudo profundo. Amizades profundas, relacionamentos profundos, um trabalho profundo. Tem que ter um propósito maior para mim. Eu não gosto de coisa superficial. Então eu reformulei o meu trabalho e hoje eu trabalho com tarô terapêutico e não é mais do que uma consulta para ser feita. Tanto os meus mentores quanto eu mesma estamos de acordo. Por quê? Porque vocês, de forma geral, né, estão muito dependentes de tarólogos, cartomantes, videntes, clarividentes para poder resolver a própria vida. O auge do meu trabalho com o tarô divinatório, que foi o que eu iniciei, né, que foi o estopim para que eu parasse de fazer aquele tipo de trabalho, foi quando uma consulente me procurou dizendo o seguinte: Fernanda, o meu marido mandou currículo hoje para uma empresa. Tem como tu ver aí para mim, por favor, se ele vai fazer a entrevista amanhã, se ele vai ser chamado para fazer a entrevista? Ali foi a gota d'água. Por quê? Porque a pessoa não estava nem esperando, ela era incapaz de esperar 24 horas, e olhe lá, para saber se o marido ia ou não ser chamado para a entrevista. E se não fosse, qual é o problema de não ser? Manda currículo para uma outra empresa, continua tentando. Então essa dependência, essa obsessão de vocês precisa acabar. Quer dizer, do meu ponto de vista, precisa. Se vocês querem continuar, continuem, mas não comigo. Eu não me permito viver esta vida sendo taróloga, fazendo esse tipo de trabalho. Ninguém vai passar por mim ficando dependente de mim. De jeito nenhum, eu me nego. Ok? Então é uma vez só e acabou. Segue o teu rumo, vai fazer o que tem que fazer, vai se desenvolver.
Eu digo isso porque é importantíssimo que vocês percebam também, além dessa dependência, da necessidade de saber o que vai acontecer amanhã, qual é a decisão que eu tomo, eu vou para cá ou eu vou para lá? Vai! Ah, mas e se eu errar? Errou! Ah, mas e se foi? Vai arriscando a vida, vai vivendo a vida. Se deu certo, deu. Se não deu certo, tenta de novo. E se não der para tentar de novo, se perdeu a oportunidade, perdeu, aprende com o erro e pronto, gente. É isso. Mas sempre, vê para mim o que vai acontecer amanhã. Vocês estão viciados no tarô. E esse trabalho eu não vou fazer, tá? Por falar em consulta, a agenda de setembro vai abrir amanhã, dia 27 de agosto, domingo. Somente para quem nunca se consultou comigo, somente para quem assistiu mais da metade dos meus conteúdos aqui no YouTube. Por quê? Porque tem pessoas marcando consulta comigo para fazer perguntas que eu já respondi em vídeo. Eu não vou mais me cansar respondendo as coisas de novo para vocês. Fernanda, eu te procurei para saber por que eu tive câncer de mama. Tem vídeo aqui. Eu queria saber por que não sei o que lá com o meu dente. Tem vídeo aqui. Por que tu marcou uma consulta? Sendo que todas as respostas estão aqui, né? Então, é para quem já assistiu mais da metade dos conteúdos. Primeiro, porque tu assistindo mais da metade dos conteúdos, tu vai questionar se tu realmente precisa da consulta. Já que em algum momento tu vai acessar a tua resposta, ela tá aqui no canal, né? E o segundo motivo é porque tem muita gente vindo só por curiosidade. Teve gente que se consultou comigo e indicou pro amigo, pro parente, por não sei o quê, e esse pessoal nem me conhece, nunca me viu, criou falsas expectativas sobre o meu trabalho e eu achei que era de outro jeito. O problema é teu, ninguém mandou tu não acompanhar meu conteúdo. Então, para que isso não aconteça mais, somente pessoas que nunca se consultaram comigo vão ser atendidas, somente pessoas que assistiram mais da metade do conteúdo para poder evitar perguntas que já foram respondidas e para evitar falsas expectativas a partir de vocês. E vocês agora vão ser submetidos a um questionário. 3 perguntas aleatórias sobre o meu conteúdo serão feitas. No mínimo 2 perguntas têm que ser respondidas corretamente. Se não forem, a consulta não vai ser agendada. Aí tu tenta no próximo mês, quando se aprofundar mais no meu conteúdo, ok? A necessidade disso é para que vocês entendam que nem todo tarólogo trabalha do mesmo jeito, nem todo mundo quer tornar vocês dependentes, nem todo mundo quer compartilhar o conteúdo com vocês, o conhecimento com vocês e fazer com que vocês caminhem com a própria perna, com as próprias pernas, né? Eu quero. Então, o meu trabalho é totalmente diferente. Não me comparem com os outros terapeutas, não me comparem com os outros tarólogos, ok? Então vamos lá, o que interessa. Hoje eu quero compartilhar com vocês vários trechinhos de algumas histórias, tá? Que foram compartilhadas por alguns consulentes. Gente que passou por essa situação em vidas passadas. E quando eu trago, gente, essas questões de vidas passadas para vocês, não é porque 100% dos atendimentos é sobre isso, né? Ou são sobre isso. Não, acabei de explicar que não. Não depende de mim, nem depende de ti. Depende de uma coisa muito mais profunda que nós dois, tá? Mas eu dou prioridade para essas consultas que falam de vidas passadas para que vocês percebam que nem tudo começa no agora. E eu sei que vocês sabem disso, mas para que vocês também vejam beleza na vida passada, para que vocês se percebam como criadores da própria realidade, tá? Por exemplo, eu falei para vocês no vídeo A Prática do Abandono que Deu à Luz a Roda dos Expostos, que 95% dos meus atendimentos tem a ver com abandono. Gravei um vídeo, né? Compartilhei com vocês o vídeo da semana passada, daquela consulta, daquela moça que tinha uma rixa com a mãe, que também tinha a ver com abandono. Embora ela não tivesse sido abandonada, né? Como na Roda dos Expostos. Então hoje eu tô trazendo para vocês vários tipos diferentes de abandonos, para que vocês percebam que às vezes a gente está praticando um abandono e não percebe. Às vezes a gente se sente abandonado, mas de fato não foi. Então é a interpretação da história, tá? Então várias formas diferentes de abandono eu vou mostrar para vocês. Quero compartilhar também uma história para que aqui eu não consigo lembrar de todos os detalhes, tá, gente? Como vocês viram no vídeo anterior, eu deleto as consultas. Algumas consultas eu lembro porque me marcaram. E por que é que me marcaram? Ou é porque eu aprendi alguma coisa nova naquele atendimento, por isso que eu lembro, ou é porque me impactou,
me emocionou, alguma coisa tem. Mas tem um aqui especificamente que eu já queria ter compartilhado há muito tempo com vocês e não fiz, que é o de uma consulente, ela criou um padrão de comportamento. Claro, né? Tudo iniciou com um padrão de pensamento, um padrão de sentimento que tornou-se um padrão de comportamento, né? Pensamentos geram sentimentos que geram atitudes que geram resultados. Isso eu falei na aula de cocriação. E ela criou, a partir de um abandono que ela sentiu, este padrão de comportamento que eu acho que é muito válido para que vocês percebam como que a mente funciona. Eu sou apaixonada pela mente. O que ela é capaz de criar é incrível. E a cada consulta, nossa senhora, minha consciência se expande ainda mais por causa da consulta de vocês. E hoje, com essa consulta aqui, vai expandir a consciência de vocês também. Essa consulente, eu tirei a mesa, né, como eu sempre faço, uns 20 minutos, mais ou menos, 30 minutos antes de chamá-la, ou de chamá-lo, depende de quem é que está marcando a consulta comigo, se é homem ou mulher, eu já faço a mesa. É a mesa e mais 4 baralhos em volta. Então eu uso 5 baralhos ao mesmo tempo, mais 3 oráculos de mensagens, enfim, tá? Tá cheio de cartas em volta ali. Então é muita carta para eu olhar, é muita carta para eu entender, um contexto que às vezes é muito comprido, então eu preciso de tempo, não posso chegar, ó, já chegou no horário aqui, vamos começar, não dá. Eu preciso de tempo para absorver, para me conectar com a pessoa, para entender a história. E aí eu tirei a mesa ali para aquela consulente, olhava para a foto dela ali, né, que é o que eu costumo fazer, eu olho para a foto do WhatsApp, eu amplio, olho nos olhos e peço para ela se desdobrar e mostrar para mim se ela tem algum trauma, se ela tem alguma debilidade emocional, se ela tem algum problema, pelo que ela está passando ou pelo que ela passou, se ela tem algum padrão nocivo, né, que pode acabar prejudicando ela. É assim, eu peço para ela se desdobrar. E aquela moça se desdobrou, né? Aí eu tirei as cartas ali, enfim, e ela estava falando sobre abandono. A mãe sempre abandonava ela, porque ela sempre era abortada pela mãe. E essa história é muito comum, eu sempre pego histórias assim, então isso aqui fica como alerta para vocês perceberem, será que tu não fez isso na vida atual? Será que tu não está fazendo agora? Eu não estou dizendo que está errado, até porque se tem uma coisa que eu aprendi com os desdobramentos e as meditações não tem certo nem errado. Não tem coisa boa e não tem coisa ruim. O que tem é tu experimentando as tuas próprias vontades e as tuas vontades dão certo e aí dão errado, mas é tu que interpreta como certo e errado. Isso eu disse na canalização Eu Sou Tudo Que Há, ok? E aí, eu não estou dizendo que tá errado o que a mãe dela fez, de maneira alguma. Ela fez o que ela sabia fazer e o que ela queria fazer e pronto. Só que para poder voltar para a tua forma original, que é amor incondicional, tu precisa ser amor incondicional. E o amor incondicional não abandona, entendeu? Ele se mantém. Claro que também tu não pode confundir com aprisionamento. Eu não posso abandonar de jeito nenhum, eu tenho que ficar fixo aqui com o meu filho, com o meu marido, com a minha namorada. Não é sobre isso. O amor incondicional, ele liberta. Mas quando tu gera um filho, é o cuidado, é o apoio, é o carinho, é o tu passar responsabilidades para ele, né, para ela nesse sentido, né, filho. É passar valores, esse tipo de coisa, tá? A índole dessa criança é formada por ti, em partes por ti também. E a partir do momento em que tu vai pra cama com um homem, e que nem eu costumo dizer para os consulentes, né? Biologia básica, o que vai nascer 9 meses depois não é o gênio da lâmpada, é um bebê, né? E tu sabia disso, tu sempre soube, tu não é bobo, né? E aí a mãe dessa consulente, em vidas passadas, ok? Sempre abortava ela. Ou abandonava, porque era abandonada porque engravidou ela, ou sempre abortava o bebê, porque a pessoa que a engravidou também abandonava. Então, essa mulher, ela tinha um padrão de comportamento. Ela era sempre abandonada pelos parceiros e, consequentemente, por projeção, abandonava os bebês, ou dando-os ou abortando-os, né? E essa minha consulente era um desses bebês aí abortados, enfim, ou dados. Mas aí é uma questão com a mãe, se eu não me engano, eu atendi a mãe também, né? Enfim, dessa consulente. Acho que eu atendi a família inteira até, por sinal.
E aí eu falei para ela, olha só, tu criou um padrão de comportamento. A tua mãe te abandonou 1 ou 2 vezes, ou sei lá o quê, mas isso ficou tão fixado no teu inconsciente, minha mãe me abandona, minha mãe me aborta, que tu acaba criando essa realidade de novo. Já não é nem a mãe mais te abandonando e te abortando, é tu criando essa realidade. Tu tá repetindo a história, tu tá num loop, eu chamo de loop, né? Aquela história que se repete, 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 repete. A pessoa já tá zonza e não tá entendendo o porquê. Não era mais a mãe que estava abandonando, ela estava criando uma projeção da mãe que sempre a abandonava. Esse é o perigo, né? Já expliquei sobre projeção aqui para vocês. Aquilo que está dentro de ti, tu vê fora, né? E é óbvio que também não é à toa que eu vejo esse tipo de consulta. Já expliquei para vocês também, né? Já abandonei e já fui abandonada, né? Em outras vidas também. E aí eu falei para ela, olha só, como tu sempre é abortada quando é bebê, ou sempre é dada quando é bebê, e falece, porque ela estava sempre falecendo na infância, na primeira infância, sei lá, com 2 aninhos, quando é bebezinho, no máximo, eu não sei, aliás, eu não posso, não arrisca, Fernanda, se tu não sabe, não fala. Eu não sei, não lembro com que idade ela costumava desencarnar, tá? Mas quando ela não era abortada, ela desencarnava, dava algum problema de saúde, ela morria. Por quê? Porque ela, entre aspas, né, viciou, né, ela criou um hábito de sempre morrer quando é criança, em virtude dos abortos cometidos pela mãe, né? Na vida atual, por projeção, ela perdeu um irmãozinho que desencarnou na primeira infância. Então a mente dela, ela habituou. E a nossa mente faz associações o tempo todo. A nossa mente vicia. A nossa mente cria hábitos, né, comportamentais e tudo mais. E a dela foi esse o padrão. Eu sempre morro quando eu sou criança. Já estava até no piloto automático. Aí o que que acontece? Em todas as vidas ela desencarna quando é criancinha. Ela não, eu não me lembro muito bem, mas se eu não me engano foi dito para ela durante o atendimento que tu não sabe como é viver uma vida adulta. Porque tu nunca chegou até a vida adulta. Então isso pode acabar te dando medo, enfim, uma série a gente está tentando te ajudar, e quando eu digo a gente durante o atendimento é porque eu estou focada na consciência dela, então é a própria consciência dela falando com ela, ou talvez os mentores, ou sei lá o que, mas não tem incorporação, tá? Ok? Que fique muito claro isso, não trabalho com um santo, nem vela, nem coisa nenhuma. Já expliquei isso para vocês também nos vídeos sobre paranormalidade. Então eu me conecto tanto com ela que ela acaba explicando, né? Olha, a gente está tentando te ajudar a romper com esse padrão de sempre desencarnar cedo, curar-se deste trauma, destes abandonos, destas doenças. Ela manifestava doença na infância quando não era abortada e desencarnava, né? Ou era abortada sempre pela mãe. Solta isso, queira crescer, queira ir para outra fase. E a gente está tentando te ajudar na vida atual passar por isso, para não desencarnar, né? Mas ela conseguiu, porque se eu não me engano, ela se consultou comigo, ela tem entre 22 e 25 anos. Mas enfim, eu olhei ali o padrão, né? Sempre desencarna criança, sempre na primeira infância, sempre bebezinho, bebê, infância. Aí o que eu expliquei para ela? A mesma coisa que eu expliquei para centenas de milhares de pessoas que se consultaram comigo. Ah, exagerou do cálculo agora, hein? Centenas de milhares de pessoas, uau! Quando tu tem uma infância para curar, não é uma regra absoluta, não é engessada, não é assim que as coisas funcionam, ok? É que existem probabilidades, existem alguns padrões também, tá? Mas não são rígidos, é isso que eu quero dizer. Na maioria das vezes, quem tem uma infância para curar, por qualquer motivo, a minha criança interior está machucada por isso, isso e isso. Aconteceu tal coisa lá na minha infância, aí o que acontece? Tu vai para onde estão as crianças, isso eu disse no vídeo anterior. A probabilidade que havia desta consulente ir para a área do ensino era gigantesca e trabalhar com crianças, ou seja, ser pedagoga. Podia também, como eu disse para ela, trabalhar numa maternidade, porque ela tem essa coisa para curar com a mãe e ela mesma enquanto bebê. Então, onde é que as palavras, porque a mente faz associações o tempo todo,
Onde que eu encontro as palavras mãe e bebê? Dentro de uma profissão, numa maternidade, ela podia ser obstetra, enfim, onde tinha criança e bebê, né, infância e mãe. Inclusive, se vocês pararem para observar um pouquinho, eu narrei para vocês que eu trabalhei num departamento infantil, vocês lembram? Também trabalhei com crianças e fui convidada, né, para ser a coordenadora pedagógica daquela instituição de ensino. Mas aí eu saí. E ainda bem que eu saí, porque agora eu posso estar aqui gravando esse vídeo para vocês, né, e atendendo essas pessoas através do tarot terapêutico. Então, quem vai para onde estão as crianças ou os pré-adolescentes tem uma infância para curar. Tu foi posto ou posta neste ramo, neste caminho aí, enfim, de forma inconsciente. O teu inconsciente te encaminhou para lá para que tu visse os teus espelhos. Tu tá tratando de crianças que têm exatamente os mesmos traumas que tu. Então tu tá lá para se ver. Tu tá lá para se enxergar através dessas crianças. E ela foi, se eu não me engano, ela falou que é professora. Gente, quando essa jovem enviou um áudio para mim, o primeiro áudio, acho que foi o primeiro áudio dela, porque quando ela marcou a consulta comigo, ela marcou por escrito, né? Quando a consulta começou e a criatura me mandou um áudio, eu falei, meu Deus do céu, agora fez ainda mais sentido. A gente vai combinar o seguinte, tá? Quando eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou mandar uma mensagem para ela perguntando se ela me autoriza a mostrar para vocês um trechinho da voz dela. Se ela não autorizar, obviamente, vocês não vão ouvir, tá? Mas saibam que eu tentei. E ela tem todo o direito de não querer ser identificada, né? Mas não foi a primeira consulente que eu atendi que tinha uma voz, eu vou falar, infantilizada. Mas da mesma forma que eu falei para ela, eu vou falar para vocês. Eu não gosto desta palavra. É que eu não sei que palavra usar para descrever a voz dela, sem ser esta. Então, por ignorância, eu não sei como descrever para vocês sem ser assim. Ela tem uma voz de criancinha. Eu até pensei em mudar para pedagogia, mas eu não sei, porque, tipo, eu tenho dificuldade de me impor. E na educação tradicional, digamos assim, numa escola tem regras, então as crianças não podem ser quem elas são de verdade, tipo, elas não conseguem seguir a essência delas, então eu teria que ficar chamando a atenção das crianças, sendo que elas só são crianças e elas querem explorar. Me incomoda o fato de, tipo, a professora, ela às vezes tipo, grita com as crianças e tal, e aí eu fico pensando, tá, eu não quero fazer pedagogia pra ter que agir desse jeito, sabe? Porque a professora tem que ser uma figura de autoridade, e eu não me sinto na autoridade, sabe? Parece que eu me encaixo mais como uma ajudante, como alguém vendo a situação. E isso é um reflexo do inconsciente dela, porque ela sempre morreu criança, ela sempre desencarnou na primeira infância. Ela não chegou a crescer, como eu disse para vocês. Não que não tenha crescido nunca. Talvez ela tenha sido adulta em outras vidas, é óbvio, mas já tem muito tempo que ela está desencarnando na infância. Então ela criou esse hábito, né? Então, se ela autorizar, vai ficar aqui o áudio curtinho, para vocês terem uma noção. Eu atendi uma outra moça também com uma voz infantilizada. 2 até agora, com uma voz de criancinha, sendo que... poxa, que chato isso, né? Que desconfortável, desculpem. Não sei descrever de outra maneira mesmo. E a essas 2 moças, né, eu pedi desculpa para vocês já em consulta e peço aqui novamente. Perdão por não saber usar outra palavra. 2 moças até o momento com uma voz igual. Não tem nada a ver uma com a outra, foi a mesma história. Uma sempre desencarnava na infância e a outra também era sempre abortada. Mas tem outras histórias que se repetem todo santo dia, igualzinho uma história à outra, tá? Então, quando eu ouvi o áudio dela, eu falei, meu Deus do céu. Agora eu compreendi ainda mais. E ela disse assim para mim, Fernanda, eu trabalho com crianças
Acho que ela era professora, pedagoga, acho, se eu não me engano. E às vezes, eu não lembro se ela falou que acontece ou ela tem medo que aconteça, tá? Faz tempo que eu fiz essa consulta. De as crianças não respeitarem ela por causa da voz. Ela se sente insegura por causa da própria voz, porque é como se as crianças não respeitassem ela, porque tratam como se fosse uma criancinha também. E os colegas de trabalho também, né? Não tratam ela como uma adulta de 22 ou 25 anos, eu não lembro muito bem a idade dela. E ela tem essa coisa dentro de si, sabe, de não tratarem ela como adulta por causa da voz. No fundo é um reflexo do próprio inconsciente. Ela não se percebe como adulta por causa desse padrão. Outra coisa muito interessante que aconteceu nesse atendimento, e eu lembro dele com carinho, e por isso que eu posso compartilhar com vocês, porque além de eu ter aprendido este padrão de pensamento, de tanto morrer na infância, pode acabar tendo a voz infantilizada, pode acabar tendo dificuldade para chegar na fase adulta, porque habituou o inconsciente a sempre morrer cedo na primeira infância, também teve o fato de que ela mostrou ali nas cartas uma combinação que eu nunca peguei antes. Então eu também estou sempre aprendendo a ler as cartas. Ler entre aspas, né? Porque não tem letras, eu também já falei isso para vocês, né? A sentir as cartas, a interpretar a simbologia de cada carta, né? Ela comentou comigo que numa das vidas anteriores dela, ela via um amiguinho imaginário. Ela tinha e via um amiguinho imaginário que dizia para ela, tu vai morrer. Né? Então, até, se eu não me engano, ela falou que tinha comentado com a mãe, e a mãe não acreditou, não deu muita bola, tal. Vida passada dela, ok? E ela tinha um amiguinho imaginário que dizia, tu vai morrer logo logo. Uma coisa assim, né? E aí eu vi que não era um amiguinho imaginário. Ela estava trazendo a informação para mim como se fosse. E a consciência superior dela dizendo, ela achava que era um amiguinho imaginário, não era. Era ela mesma do passado anterior desdobrada falando com ela do futuro. Uma versão anterior. É como se fosse assim, eu sou agora, né, Fernanda Pimentel conversando com vocês, e aí de repente vem a Beatrice e conversa comigo. Aparece uma freira na minha frente, né, e diz, Fernanda, não sei o que lá, mas eu não sei, eu não tenho conhecimento de que era eu, né, se fosse o caso. E aí aquela freira aparece para mim e conversa comigo, na verdade é a minha versão anterior, conversando com a versão futura dela, né? Com a versão atual. É complexo isso, né? Era a mesma coisa com essa menina. Então, aquele amiguinho imaginário era a versão anterior dela. Ela estava desdobrada, né? Porque a consciência não morre, o corpinho faleceu na infância, porém a consciência continua, ela é imortal, né? Além daquela consciência estar encarnada, ela também estava desdobrada fora. É muito complexo para eu explicar para vocês. Esse conteúdo ele vai ter que chegar, mas é depois, tá? Então ela estava encarnada, o menininho que faleceu estava encarnado e estava vendo a ele mesmo desdobrado. Ele estava vendo a própria consciência conversando com ele. E ele dizia, tu vai morrer logo logo. Nem adianta tu fazer muitos planos, porque daqui a pouco tu vai morrer. Ele mesmo já tinha morrido na infância, né? Reencarnou e estava conversando com ele mesmo, dando o recado. Nem faz muitos planos aí que logo logo já tá morrendo. Só que o que eu achei bacana é que ela trouxe a informação de que era um amiguinho imaginário, quando na verdade não era, era ela mesma desdobrada. Então as cartas do baralho cigano foram interpretadas dessa forma e eu achei genial. Jamais sozinha, com o meu ego aqui, né, sem essa conexão com a consciência da pessoa, eu ia interpretar aquelas cartas daquele jeito. Então foi a primeira vez que aquela interpretação chegou para mim e eu achei muito bacana, né? Bom, essa é a história que eu tinha que eu estava há muito tempo querendo compartilhar com vocês sobre abandono, sobre a questão do aborto, né? Sempre morrer na infância, ao ponto de ter a voz, entre aspas, infantilizada. Quando a gente tem, então, uma infância para curar, não é uma regra absoluta, mas há uma tendência, uma probabilidade muito grande que nós sejamos postos em empregos, né, em trabalhos, em profissões que tenham crianças envolvidas. E agora eu quero compartilhar outras formas de abandono com vocês.
que eu quero que vocês prestem bastante atenção nas associações que essas pessoas fizeram, na interpretação da história e como a mente faz associações o tempo todo. E que nem sempre abandono é do jeito que vocês estão pensando, o aborto ou então a roda dos esposos, não, tem outras formas de abandono, olha só. Bom, esses aqui são os principais, né? Os abandonos afetivos e românticos são os que mais acontecem aqui nas consultas. Pessoas que vêm de uma vida passada ou da vida atual mesmo, né, com sentimento de abandono em virtude de separação, pessoa que foi embora, que amava muito e deu as costas, enfim, sempre tem isso aqui. Também tem a questão do abandono dos pais que abandonaram as crianças. Ah, sim, tem pais que retornam, né, pessoa que faz a consulta comigo, tá? E tá dizendo, Fernanda, eu reencarnei porque abandonei um filho, ou 2, ou 3, ou seja lá o que for, né? E tem as crianças retornando porque foram abandonadas pelos pais. Parece que é a mesma coisa, mas não é. É os pais reencarnando pela culpa ou arrependimento por terem abandonado, e tem as crianças retornando pelo trauma do abandono, porque os pais abandonaram, mas tudo acontece por uma razão, né? Tem os abortos feitos, então, que eu acabei de narrar um caso. Tem os abortos sofridos, então tem o aborto que é feito por uma consciência, que eu acabei de narrar. E tem o aborto sofrido, são 2 pontos de vista. Tem o feto que se sente abandonado porque foi abortado. Teve até, por sinal, eu lembro de uma consulta que foi a primeira vez que tinha acontecido, né? Eu não tinha, até o momento não aconteceu nenhum caso igual. Esse aqui é exclusivo, né? Um homem estava se consultando comigo e estava vindo do passado traumatizado porque acho que a mãe cometeu um aborto, eu só não lembro o motivo do aborto. E ele ficou com aquela imagem fixada no inconsciente da escuridão, da mãe abortando ele, não querendo vê-lo, não querendo ficar com ele, e aquela escuridão os olhos dele né? Porque ele estava perdendo a vida, né? Ele estava indo embora. Ele estava sendo expelido. Ele ficou com aquela escuridão, ele ficou com aquela coisa impregnada no inconsciente que na vida seguinte, quando ele reencarnou, ele morreu soterrado. Ele foi soterrado, ele ficou num lugar escuro, ele ficou num lugar... Ou seja, ele projetou o inconsciente dele. Ele faleceu, mesmo sendo adulto, do mesmo jeito que estava no inconsciente dele, com aquela escuridão, aquele abandono. Outra coisa muito interessante dessa história... E se eu estou contando esses trechinhos para vocês, é porque eu sei que mesmo não contando uma história inteira, vocês vão aprender alguma coisa com esses trechos. Então, por favor, prestem bastante atenção. Além dele ter sido soterrado no trabalho, ele falou que ele estava trabalhando, eu não lembro se ele caiu num buraco, mas era escuro, igual à imagem que estava no inconsciente dele, em virtude do aborto sofrido numa vida anterior, ou se ele foi soterrado. O fato é que, como ele estava guardando no inconsciente a crença do abandono, minha mãe me abortou, portanto me abandonou, não quis ficar comigo, não me ama, não gosta de mim. Ixi, milhares de consultas com a mesma crença. Ele foi soterrado ou ele caiu num buraco e não foi encontrado. Fizeram buscas para tentar achar ele foi dado como desaparecido numa vida anterior. E ele tentando, em espírito, chamar as pessoas, avisar para as pessoas aonde ele estava, onde o corpo dele estava, porque para ele era muito importante ser encontrado. Ele não queria que o corpo dele fosse abandonado. Então é um reflexo do inconsciente. Eu achei incrível aquela história, eu falei, cara, que... E a pessoa, sei lá, me procurou para fazer consulta para saber de trabalho, carreira, dinheiro, saúde, ou sei lá eu o quê. Mas eu foco muito mais no que o inconsciente dela diz, porque para mim é muito mais rico, é muito mais interessante, é mais profundo, porque como eu disse para vocês, eu gosto de profundidade, eu não gosto de coisa rasa, né? Então, eu quero saber trabalho, carreira e dinheiro, tá? Ok, vamos ver aqui. Mas eu tô ligada lá nas profundezas do inconsciente. Então, ele não conseguiu sossegar, a alma dele não descansou direito, vamos dizer assim, porque o corpo dele não tinha sido encontrado. Ou seja, de novo eu vou ser abandonado. Eu já fui abandonado na vida passada pela minha mãe que me abortou, e agora eu tô soterrado, ou eu caí num buraco e ninguém sabe onde eu tô. Sei lá, de repente ele aconteceu muito longe, mas eu lembro que ele falou que ele estava no trabalho. E ninguém sabia onde é que ele estava, o cara sumiu. E aí ele em espírito tentando dizer para as pessoas, olha, vai lá, eu tô ali, por favor, pega o meu corpo, me enterra.
me sepulta, me vela, me dê um enterro, mas não me abandona. Eu só não lembro do resto da história, se conseguiu ser achado aquele corpo ou não, tá? Mas era importante que eu dissesse para ele, olha só o que aconteceu, né? O trauma do aborto fez com que tu manifestasse esse tipo de morte na vida seguinte. Tu foi abandonado de novo, não curou, né? Então, tem pessoas que vêm até mim marcando a consulta porque estão se sentindo culpadas e arrependidas porque abortaram bebês. E tem os bebês que fazem a consulta comigo, as crianças, porque se sentiram abandonadas pelos pais. Tem também as traições. Triângulos amorosos também é outro tema que eu mais pego em consulta, tá? Ou seja, por que traição é o mesmo que abandono? Tu tá num relacionamento afetivo. O teu parceiro ou a tua parceira começa a se relacionar com uma outra pessoa. Ou seja, ele te abandonou. Ele não te prioriza mais, ele não se importa mais contigo como se importava antes. Ele não te respeita. Eu não estou dizendo que traição é errado, nem que é bom, nem que é ruim. Eu tive um desdobramento em setembro do ano passado que eu não compartilhei com vocês, porque eu não tenho condições de compartilhar. Se já foi difícil para mim conseguir compartilhar, eu sou tudo que há, esse último desdobramento, então, até agora eu tô tentando digerir ele, só para vocês terem uma ideia. Mas se tem uma coisa que ele me ensinou é que não tem certo nem errado. Nunca foi dito que traição era proibido. O ideal é que vocês evitem coisas que vão fazer vocês ficarem tristes e vão se arrepender e vai gerar um resultado negativo. É isso. Tudo é permitido. Tudo é permitido. E aí as traições, ninguém disse que tu não pode trair, que é um pecado, que tu vai pro inferno se tu trair. Não é sobre isso. É sobre o que tu tá fazendo com o teu parceiro. É sobre importar-se ou não com o que ele sente. Eu disse várias vezes em consulta assim, para pessoas que trouxeram essa questão das traições, né? Por que tu não abriu o teu relacionamento ao invés de trair o teu parceiro? Chega para ele numa boa ou para ela e diz assim, ó, olha só, o nosso relacionamento já tá numa rotina, tá sem vergonha, não tô aguentando mais. O que tu acha de a gente acrescentar mais uma pessoa aqui? Pode ser que ele te bata, pode ser que ele te xingue de tudo quanto é coisa, mas pelo menos tu tentou, pelo menos tu disse, tu te expressou, né? E aí, se for o caso, termina o relacionamento, mas seja sincero, é sobre ser sincero com o parceiro. Para que, não é sobre trair ou não, mas para que mentir para ele? Porque tudo aquilo que tu faz pro outro vai retornar para ti. Então, quando tu mente, não tem problema nenhum. Mas quando mentem para ti de volta depois, pela lei do retorno, daí tu traumatiza, tu não gosta, né? Então, a traição, ela é muito comum ser associada a abandono por conta disso. A pessoa julga, muita mulher veio até mim falando sobre isso. O meu marido me trocou, até a última consulta fala sobre isso, né? Me trocou por outra mais bonita, me trocou por outra mais jovem. Mas era o ter sido deixada em segundo lugar. Isso foi o que magoou. Mas eu estava vendo na mesa que não tinha nem amor pela criatura. Então qual é o problema dele te trair? Mas é o ego ferido. Poxa, me substituiu. E eu achava que eu era, né, que eu era importante. Então muita gente vem com trauma de abandono porque a origem é a traição. Triângulos amorosos, ok? Teve um rapaz que se consultou comigo que ele estava trazendo também uma informação que foi nova para mim, foi exclusiva, ninguém mais trouxe essa informação também. Estou dizendo exclusiva, né? Mas o que eu quero dizer é que até o momento, que foi uma crença, um padrão de comportamento também que esse consulente criou de uma vida anterior, que foi o seguinte, toda vez que ele, eu não sei muito bem se foi isso, mas eu lembro que ele falou assim, ó, toda vez que eu tenho um desafio, eu me sinto pressionado, ou eu tenho que fazer alguma coisa e não sei se eu vou conseguir, eu tenho uma crise de ansiedade, eu fico com medo de não conseguir, porque tem essa questão da autocobrança muito forte, eu desencarno. Ele criou um padrão de que quando a vida está muito difícil, quando ele acha que ele não vai dar conta, ele desencarna. Da primeira vez ele tirou a própria vida, né? Se eu não me engano foi isso. E depois criou hábito. Na vida seguinte, tô passando pelo mesmo desafio, pelas mesmas questões, não sei o que, não sei resolver, não sei se vai dar. Manifesta uma doença, morre. Ou seja, é uma fuga.
Ele aprendeu a fugir dos problemas. Tem gente que foge dos problemas bebendo, tem gente que foge dos problemas fumando, fazendo sexo, cada um foge de um jeito diferente. E eu não estou dizendo que está errado, não é sobre certo, não é sobre errado, ok? É sobre conseguir e não conseguir. Se consegue, deu. Se não conseguiu, deixa para a próxima. E é isso, outra vida vai ser dada para ti. Se não conseguiu nessa vida, deixa para a próxima então, né? Enfim, aí ele criou esse padrão, que eu achei muito interessante. Aí é para tu te observar, tu que tá me ouvindo agora. Será que tu também não tem algumas fugas aí, né? Se consegue lidar, lidou. Se não consegue, né? Já entendeu, né? Então ele criou essa prática de abandonar a vida. Também é uma prática de abandono. Entendeu? Os 95% que eu tô falando, não é só abandonar por criança, marido, mulher, não, é abandonar a vida também. Eu vou deixar isso aqui para trás porque eu não sei lidar. Então ele criou esse padrão. Abandonar um amor por diferença de idade, gênero e por questões financeiras. Então assim, vários casos também de não pude, retorna porque abandonou o grande amor. A gente não tá falando de abandonar uma pessoa qualquer. Ah, eu não vou ficar com a pessoa ali. Inclusive, lá no Instagram eu indiquei para vocês um filme chamado O Morro dos Ventos Uivantes. Quem me segue no Instagram sabe, ou deveria saber, que lá na parte da frente do meu perfil tem 2 destaques. Filmes e Filmes 2. Tem mais de 100 filmes, documentários e séries em cada um dos destaques. E um dos filmes que eu indiquei na semana passada foi O Morro dos Ventos Uivantes, que também tinha a ver com uma consulta. Mas enfim, então tem pessoas que deixam um grande amor, de verdade, eu amo, mas a minha cabeça fez uma escolha, ela tomou uma decisão. Essa pessoa é mais nova do que eu, essa pessoa é mais velha do que eu, essa pessoa é do mesmo gênero que eu, essa pessoa é mais pobre do que eu, essa pessoa é mais rica do que eu. Enfim, empecilhos para não viver aquele relacionamento. Só que como é uma decisão feita, né, de se afastar, uma decisão feita com a cabeça, com a racionalidade, o coração fica ferido. Então tu retorna em virtude dos teus sentimentos. O sentimento não está curado e te faz retornar. É uma regra? Não, não é uma regra, é uma probabilidade. Então, em virtude de gênero, também tem abandonar um relacionamento afetivo, em virtude de questões financeiras, diferenças financeiras, até sociais e tudo mais. Outro tipo de abandono. Nessa consulta, quando eu olhei ali, eu falei, é uma consulta como a outra qualquer, né? Mais um homem que está vindo do passado, se sentindo culpado e arrependido por ter abandonado os filhos. E aí tudo bem, igual às outras consultas, né? Tudo tranquilo. Mas aí era um detalhe específico que diferenciava tudo. Ele era um escravo reprodutor. Ele havia sido comprado para ter filhos com as mulheres que eram tidas como escravas, porque quando antigamente, né, quando os escravos tinham filhos, essas pessoas que eram escravizadas, na verdade, tinham filhos, os filhos deles pertenciam aos fazendeiros. Então não eram só o homem escravo, a mulher que era escravizada, que pertencia ao fazendeiro e tudo mais, né? Os filhos deles também. Então eles compravam um escravo reprodutor para procriar com as escravas, para terem filhos, para que os filhos deles crescessem, e aí quando eles morrem, né, os filhos continuam ali. E aí fica, tu faz com aquelas pessoas o que tu faz com gado, faz com que eles se reproduzam, e aí tu fica com os filhotes. Então esse homem veio do passado com essa questão do abandono de filhos, uma culpa e um arrependimento muito grande, quando na verdade ele não abandonou, né, mas ele estava gerando filhos, e ele trouxe na consciência o fato de que não criou. Ele estava lotado de filhos, eu não sei mensurar quantos filhos ele teve, com quantas mulheres ele teve que procriar, que teve que se reproduzir, enfim. Mas ele ficou com isso na cabeça, eu tenho um monte de filhos, eu não conheço nenhum. Ou aqueles que eu conheço, eu não tenho contato, eu não posso criar, eu não posso nada, eu não posso ter vínculo emocional. Então ele retornou por conta de culpa, arrependimento, esse trauma por ter tido tantos filhos e ao mesmo tempo não ter tido nenhum. Outro tipo de abandono
que não é comum, mas já aconteceu em consulta, é sentir-se abandonado pela figura paterna, porque a figura paterna não deu parte da herança para o consulente. Na hora de dividir, fazer a divisão de bens, na hora de dividir a herança, aquela coisa toda, colocar no testamento, o filho não recebeu nada do pai. Ou a filha. Ou seja, a filha dificilmente recebia alguma coisa, né? Dependendo da época. Era mais uma, ficava até pro marido, mas não ficava pra filha. Ficava sempre pra parte masculina, era de homem para homem que passava, né? Então eu já peguei pelo menos 2 casos aqui, sim, de filhos homens que vieram do passado sentindo-se abandonados pelas figuras paternas, porque os pais não os colocaram no testamento, não deram para eles a herança que lhes eram devida. Mas aí teve todo um significado do porquê que isso aconteceu também, né? E aí foi explicado para elas direitinho, né? Para elas mulheres que retornaram agora como mulheres e até mesmo homens, não importa qual gênero que está assumindo hoje. Mas enfim, eu me senti abandonado pelo meu pai, porque eu convivia com ele, e a gente se dava bem, mas na hora de dividir os bens, não me deu nada, me deixou sem nada, morreu e me deixou a ver navios. Né, deixou para outras pessoas todos os bens e nada para mim. Então ele não se importou comigo, meu pai me abandonou. Aí é questão financeira. Eu quero finalizar esse vídeo com uma outra história. Eu acho que esse vídeo já está muito longo e eu tenho plena consciência de que muitos de vocês não gostam de vídeos longos. E como eu disse uma outra vez, num outro momento, os meus vídeos são para pessoas focadas. Pessoas que não têm foco, que não gostam de vídeos longos, que não gostam de aprender, que não têm sede por conhecimento, tá lotado de canais aqui no YouTube que podem ajudar vocês, né? Então, para ti que te dedicou a esse conteúdo e tá aqui até essa altura do vídeo, além de te parabenizar e te agradecer, né? Eu quero compartilhar mais uma história contigo, porque eu acho que essa história também vai te ajudar em alguma coisa. Essa história, ela me emocionou muito, porque ressoou, cada consulta ressoa comigo, não adianta, né? Com algum fragmento meu, seja da vida atual de Fernanda Pimentel ou de vidas passadas, daquelas vidas que eu acessei, obviamente, né? Mas essa, ela ressoou demais. A consulta terminou e eu fiquei ali, fui dormir, fiquei pensando e meu Deus, que incrível e que loucura e que, sabe, eu fiquei... A pessoa que me procurou era um jovem também, acho que 20 e poucos anos, um jovem, um menino, né? Eu não atendo ninguém com menos de 18 anos, mas ele devia ter também entre 22 e 25 anos. E ele contou a seguinte história, que ele veio, né, do passado, por questões emocionais, conflitos emocionais com a figura paterna dele. Eu não sei nem se o YouTube vai permitir essas palavras aqui, né? Ele não sabia quem era o pai. A mãe era uma criada, a mãe era uma escrava, né? E disse, ele queria saber quem era o pai dele, né? Começou a crescer, né? Quem é o meu pai? Cadê meu pai? Ah, teu pai, não sei o quê. Era um outro empregado e ele morreu. Se eu não me engano, foi essa a justificativa que a mãe deu, tá? Faz muito tempo que eu fiz essa consulta, mas de alguns detalhes dá pra lembrar. Mas totalmente não. E aí tá ok, meu pai morreu, então era empregado, beleza. Mas eu tava vendo nas cartas e expliquei pra ele, né? E ele também trouxe muitas imagens na minha cabeça, então foi por isso que impactou mais ainda, porque eu vi imagens na tela mental. O patrão deles era o pai dele. Então, o fazendeiro lá, o senhorzinho, sei lá o que, né? Ele engravidou a criada. Ele era casado e ele tinha relações sexuais com essa criada, era a criada que se chamava na época, né? Eu sei que não é a palavra mais adequada também, mas eu só estou utilizando porque foram as palavras que ele utilizou durante a consulta também, entendeu? Mas não porque eu acho correto também falar assim, não é de forma alguma. Então a criada, ela era constantemente violentada sexualmente, né? E engravidou.
E engravidando, ela falou, ó, tô grávida, tal, o problema é teu. Criança vai ficar aí, beleza, mas eu sou casado. E ai de ti que abra o bico para dizer que esse filho é meu. Tu é uma mulher morta, né? Então isso só ressoou comigo porque eu tive conhecimento de que eu fiz a mesma coisa. Aliás, eu fui muito pior do que este homem, porque este homem pelo menos acolheu o bebê e manteve a criada ali, junto com ele ainda. E eu não, eu expulsei. Eu expulsei a criada e expulsei com ela grávida, né? Então meu filho estava dentro da barriga dela. Então eu fui muito pior. E foi por isso que eu fiquei remoendo aquela história mesmo depois que a consulta acabou. O que eu achei interessante é que o patrão deles, né, tratou o filho a pão de ló. Era um filho homem, né? Então, mas era um empregado. Tu é um empregado, né? Foi crescendo, foi aprendendo as coisas sobre a fazenda, se tornou mais tarde acho que era capataz que se dizia, ou sei lá o que lá, o cara que mandava ou mandava nos outros empregados, entendeu? Acho que era capataz que se diz, uma coisa assim. Se eu lembrar do nome, eu boto aqui na legenda para vocês. Então ele era o braço direito daquele fazendeiro. O fazendeiro sabia que ele era filho, mas ele não sabia que o patrão era o pai dele, né? E aí a mãe, no leito de morte, decidiu falar para o filho quem era o pai. Porque via a agonia do filho, né, em querer saber quem era o pai, em sentir a falta de um pai, e ser tão próximo daquele homem que era o fazendeiro, né? E sem saber que era o pai dele o tempo todo do lado dele. Ele tinha uma admiração por aquele patrão e tudo mais, e aquele patrão ali sempre, né, cuidando dele, enfim, né? E era pai e filho. E a mãe não conseguiu desencarnar com esse segredo. E contou. E contou, inclusive, como que ele foi concebido, porque não foi com consentimento. Foi aí que o bicho pegou. Ele matou o próprio pai. Então, por raiva do que ele fez com a mãe, ele matou o fazendeiro, que consequentemente era o próprio pai dele. Tá? Por raiva do que ele fez com a mãe. E por ter ficado o tempo todo ali do lado dele, nunca ter dito nada, nunca ter assumido. E sempre ter tratado mal a mãe dele, né? Ainda mais sendo mulher, criada. A gente sabe que o tratamento que era dado para a mulher era completamente diferente do que era dado para os homens, né? Então nós temos aí um filho que tirou a vida do próprio pai, por raiva, né? E aí a mãe desencarnou e tudo mais. Eu não lembro o que ele fez, se ele tirou a própria vida também, ou se ele foi preso, não, isso eu não lembro. O interessante é que quando eu terminei de narrar essa história, né, do porquê que ele tinha retornado, ele também tinha, se eu não me engano, tá, atualmente questões com o pai, de novo, e acho que era de abandono também. Vida atual. Ele falou assim, Fernanda, eu tenho meditado muito, né, ele disse que me acompanha aqui no YouTube, ele seguiu algumas técnicas que eu dei também, e outras que ele deve ter aprendido em outros canais, enfim. E ele também está se desdobrando, e ele disse que, eu só não me lembro, gente, se ele falou que ele sonhou, ou se ele realmente teve um desdobramento, onde ele se viu assim. Ele disse, Fernanda, estava eu hoje, né, vida atual, numa mesa de jantar grande, e a minha mãe, só nós dois. E o meu pai nos servindo. Nós estávamos na mesa de jantar e o nosso pai estava nos servindo como se ele fosse um empregado. Aí eu falei, olha, como eu já expliquei para vocês no YouTube, os sonhos ou as imagens que vêm no nosso inconsciente, na nossa mente, né, são projeções do nosso inconsciente. Os sonhos, principalmente, às vezes, não é uma regra, tratam-se de vontades reprimidas. Talvez tu tenha se visto nessa posição, né, de estar junto com a tua mãe
numa mesa de jantar e o teu pai servindo vocês, porque tu colocou na tua mente que ele desta vez ia ser o empregado, porque no passado vocês dois foram empregados dele. E aquilo que a gente não consegue fazer na prática, a gente faz em sonho. A gente se vinga em sonho. Sei lá, um tiro que a gente não dá na vida real aqui na 3D, a gente dá em sonho. O soco, o beijo, o sexo, tudo que a gente não fez no nosso mundo físico, a gente faz no sonho. As vontades reprimidas são realizadas em sonho ou na tela mental. Então é bem provável que tu tenha se visto nessa situação porque quis que o teu pai servisse. Tu e a tua mãe agora eram os patrões. É uma forma de fazer com que ele se vingar, de fazer com que o teu pai saia do patamar, assim, né, de patrão e caia, vamos dizer assim, né, um degrau e vá lá pro de empregado. Mas acho que é só a tua vontade reprimida mesmo. Enfim, é só para compartilhar com vocês mais essa história que eu achei muito bacana. Obviamente que ela foi muito mais rica de detalhes, né? E hoje eu não lembro, infelizmente, de tudo. Mas como eu disse antes, eu acho que o pouquinho que foi narrado já é o suficiente para vocês refletirem sobre a própria vida, sobre as projeções da vida atual. Esse moço, como ele tem essa questão com o pai, ele era menino. O pai, obviamente, né? Homem, o pai, o homem, né? Gênero masculino. Ele poderia, na vida atual, trabalhar com o público masculino ou se relacionar com homens. Se eu não me engano, acho que ele disse que era bi. E ele tem uma barbearia. Então, o público dele é masculino. Então, quando que nem aquela questão da escola, né, que eu acabei de dizer, né? Acabei não, há 1 hora atrás. Como ele tem essa questão do masculino para curar dentro dele, que é o pai, e ele mesmo enquanto homem, para onde eu vou? Para onde os homens estão. Eu me coloco ali ou me relacionando com homens, e já expliquei para vocês também, não é uma regra, tudo depende e precisa ser visto, eu não generalizo. Ou ele se põe trabalhando numa área onde tem muitos homens, ou onde tem a ver com pais, ou que tem a ver com o público masculino de forma geral, né? E ele se pôs então como um barbeiro, ele tem um negócio próprio, ele é autônomo. Só para vocês poderem entender essa coisa de tendência, não é uma regra absoluta, mas pode acontecer sim. Então eu tenho algo dentro de mim para curar, só quem sabe o que eu tenho para curar é o meu inconsciente. O meu consciente só tá vendo aqui Fernanda Pimentel agora, que nasceu em tal ano, tal dia, em tal família, e acha que está construindo uma vida nova, quando na verdade tu está tentando resolver a vida antiga atualmente, tá? Então era isso que eu tinha para contar para vocês hoje. É óbvio que tem muito mais coisas, né, que eu gostaria de narrar, mas o vídeo já está muito longo. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, até o próximo vídeo, até a próxima experiência. Assim que eu puder eu retorno para compartilhar com vocês. Um beijo, bom final de semana.